Boa noite, gente. Quem quiser colocar o nome aqui nas vibrações, fique à vontade. Vamos colocando os nomes de todas as pessoas que vêm agora no nosso coração, na nossa mente. Nós vamos, ao final, fazer uma vibração para todas essas pessoas. Que nessa noite, nosso Mestre Jesus esteja em nosso lar, esteja em nosso coração, esteja no lar de todos aqueles para quem nós vamos vibrar hoje e esteja envolvendo a todos. Vamos nos preparando. Você pode colocar uma jarra de água, uma garrafa de água ou um copinho, para que ele possa já ir sendo fluidificado. Já convidamos a equipe de Dr. Bezerra que esteja presente conosco, auxiliando na fluidificação das águas, já nos tratando, ajudando nos nossos problemas de saúde, nos nossos problemas emocionais. Já vamos sentindo a tranquilidade se aproximando de nosso lar, de nós, vamos respirando com tranquilidade e vamos nos preparar para fazer a prece de abertura. Sentando de uma forma confortável, fechando os nossos olhos. E neste momento, nós agradecemos ao nosso mentor, aquele espírito amigo que está conosco, ao nosso lado, nos protegendo, nos intuindo. Nós abraçamos esse amigo querido com muita gratidão por ele estar sempre conosco. Vamos cumprimentando as fraternidades dos índios, Itaporã, Bogotá. Vamos vendo os índios entrando em nossos lares, entrando aqui em nossa casa, na fraternidade, e eles vão fazendo todo aquele trabalho de limpeza, queimando negatividade, transformando o nosso ar num ar mais puro, mais sereno. Vamos percebendo a presença dos caboclos pretos velhos que vão também fazendo essa limpeza, ajudando a nossa cura, a nossa tranquilidade, ajudando para que nós possamos ter fé, ter coragem, nos cumprimentando Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, os enfermeiros que estão sempre nos socorrendo. Vamos com o Dr. Bezerra até a nossa mãezinha Maria de Nazaré, sentindo já que ela nos cobre com seu manto azul. E é um manto que nos tranquiliza, que nos encoraja, que nos traz a sensação de que está tudo bem,
E com a nossa mãezinha Maria, vamos até Jesus, nosso mestre, nosso amigo, o professor de todos os dias, de todas as nossas vidas. E com ele, nós vamos fazer uma prece ao nosso mestre, ao nosso Pai. Vamos permitindo que o nosso coração, neste momento, agradeça a Deus, dizendo que nós confiamos no Pai, que nós somos gratos por tudo o que Ele faz por nós, pela sua misericórdia, pelo seu amor infinito. E agradecendo a Deus, nosso Pai, é que nós vamos nos sentindo iluminados, protegidos e com muita paz em nós. E é assim que nós vamos continuar até o final, quando fizermos as vibrações. Graças a Deus. Nós agradecemos aqueles que estão conosco. É muito importante essa parceria, né? Essa ajuda de vocês aí, colaborando conosco, curtindo as palestras, a página da Fraternidade, no Instagram, no Facebook. E nós convidamos vocês, tem muitas palestras ali, com temas muito bacanas, que vêm sendo feitas desde o ano passado. Prestigiem essas palestras, os nossos colegas, estejam ali quando tiver um tempinho, né, gente? Põe ali para ouvir. Às vezes a gente fala que não tem tempo, mas a gente está lavando uma louça, a gente está arrumando a casa, ou está ali descansando. Como faz bem ouvir algo bom, uma palestrinha, né? Quantas coisas boas a gente tem no YouTube. E às vezes a gente não aproveita esse tempo para isso, né? Como essas mensagens de Jesus, essas mensagens que os Espíritos trazem para nós, como elas nos acalmam, nos tranquilizam. E nós sabemos que o desespero, o medo, a preocupação, a agitação do dia a dia não fazem bem para a gente, né? Ao contrário, já está mostrado e provado pela ciência que faz mal para a nossa saúde. Então, quando nós temos medo, quando nós sentimos raiva, quando nós queremos nos vingar, quando sentimos ódio, ou quando entramos em desespero por qualquer motivo, nós não estamos colaborando com a nossa saúde, ao contrário, estamos nos prejudicando. E estas mensagens, assim como a música, né, assim como todas as mensagens positivas que nós procuramos, que nós ouvimos, todas as conversas edificantes que nós temos, nos fazem bem, nos fortalecem. Então, nos fortalecer não é somente pensar em vitaminas, né, em tomar sol, que é tão importante para nós, mas principalmente em fortalecer a nossa mente. De que forma eu alimento os meus pensamentos? Né? Com pensamentos positivos e otimistas, ou estou me deixando levar pelo pessimismo? Porque se eu for para o pessimismo, eu sei que vou ter uma consequência, não é? Então, quando nós sentimos raiva, sentimos ódio, queremos nos vingar, ou quando nós nos desesperamos, perdemos a nossa esperança, ou nos revoltamos, nós acabamos nos sentindo muito pior depois, né? Quantos de nós muitas vezes vai ao médico e não tem diagnóstico? Ah, mas eu estou me sentindo mal, né? Eu estou com uma dor de cabeça, eu estou sentindo dor nas costas, e muitas vezes não tem diagnóstico. E nós sabemos que muitas vezes essa dor, esse desconforto, ele vem depois de você ter brigado com alguém, de você ter passado por uma situação de medo, de desespero. Tudo isso influencia na nossa saúde, no nosso corpo físico. Não cabe a nós cuidar do que nós lemos, do que nós assistimos, do que nós ouvimos, de que forma nós estamos alimentando o nosso pensamento para que o nosso corpo também tenha saúde.
Então a saúde começa aí, né? Vamos hoje falar um pouquinho sobre o capítulo 12, que é amai os vossos inimigos. Quando Jesus nos recomenda para amar o seu inimigo, e claro, ele não está dizendo que nós devemos sentir a mesma coisa que nós sentimos por uma pessoa muito querida, por uma outra pessoa com a qual a gente tem as diferenças ali. Né? Por uma pessoa que talvez tenha nos prejudicado, ou feito algo que nós não gostamos, ou que tenha sido ingrata conosco. Não é a mensagem, não é essa, né? Então Jesus nos pede que não retribuamos o mal com o mal. Quando ele pede, ama o teu inimigo, para você não devolver a mesma moeda. Porque antigamente era aquela história do olho por olho, dente por dente. Né? Então, se você me prejudicou, vou lá e vou fazer pior. Ou vou pagar na mesma moeda, vou fazer a mesma coisa. E hoje sabemos que não é assim. Porque neste capítulo, Jesus nos diz, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Será que a gente vai interpretar isso ao pé da letra? Né? Não. A gente não é, a pessoa bate na gente e a gente vai pedir para ela bater de novo? Não é bem essa história, né? Então, nós entendemos aqui que esse outro lado, essa outra face, é a face contrária. Se alguém vem com raiva, você vai com a calma e com a serenidade. Se alguém tem ódio, você vai com amor. É possível? É possível para todos nós. Ah, mas eu não sou perfeito. Eu também tenho as minhas falhas. Todos nós temos. Aquela pessoa que te ofende também tem as falhas dela, mas também tem as virtudes. E um dos motivos para que a gente releve, né, para que a gente tenha mais tranquilidade, é justamente esse, que nós também erramos. Se eu sei que eu tenho os meus defeitos e que eu erro, por que é que eu não vou relevar e não vou entender que o outro também erra? Então, nosso orgulho é que fala mais alto muitas vezes. Quando nós queremos devolver aquela agressão, aquela ofensa, é o nosso orgulho que está falando. Ah, mas como é que você vai ficar quieto? Como é que você não vai reagir? Você não vai reagir? Né? Muitas vezes a nossa sociedade, isso é dito no capítulo, que muitas vezes a própria sociedade vê como um covarde aquele que não reage. Mas diante do nosso Mestre Jesus, que nos deu tantos exemplos, não é covardia, não é? Então, aquele que tem, que tem a serenidade, que não devolve na mesma moeda, aquele é o verdadeiro corajoso, porque tem a coragem de dominar os seus instintos, dominar a sua própria agressividade, que é um traço de todos nós. Nós todos temos estes traços. Hoje, antes de vir para cá, nós abrimos um livrinho, Minutos de Sabedoria. E eu vou ler para vocês a mensagem que caiu. Vamos ver se a mensagem está relacionada ao capítulo. Não alimente inimizades. Procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários para fazer-lhe bem, em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você, enquanto estiver na terra, para que ao sair dela tenha a sua consciência tranquila. Uma mensagem bem dentro do capítulo, né? Será que quando nós desencarnarmos, nós vamos levar essas mágoas, esses ressentimentos, essa raiva que talvez a gente tenha de alguém? Será que nós vamos carregar tudo conosco? Então, assim como a mensagem diz, Jesus nos pedia: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Você não sabe que momento você vai desencarnar. Quanto tempo você vai ter para fazer as pazes? Ah, mas eu não consigo fazer as pazes. Eu não consigo chegar na pessoa e pedir desculpa. Ou eu não consigo dizer para a pessoa que eu a perdoo. As palavras,
nem sempre valem tanto quanto os nossos gestos, não é? Então você pode não dizer, pode não conseguir falar, mas as tuas atitudes vão demonstrar isso, não é? Então nós podemos, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, mostrar que nós perdoamos, não é? Sendo gentis, sendo carinhosos, não fazendo mal para aquela pessoa que nos prejudicou. E quando a gente fala em não fazer o mal, é não fazer o mal nem por detrás dos panos ali, nem aos pouquinhos, né? Porque às vezes a gente disfarça e dá um jeitinho de que aquela pessoa se dê mal. Aí já é vingança, né? Então, se nós queremos que aquela pessoa que fez um mal pague por aquilo, nós queremos aplicar ali a justiça nas nossas mãos. A justiça pertence ao nosso Pai. Então nós temos a justiça dos homens, que devemos respeitar, e a justiça de Deus, que não falha jamais. Então confiemos na justiça divina. Não somos nós que vamos ali fazer a justiça, né? A nós cabe seguir a mensagem de Jesus. Não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. É um dos itens do capítulo, retribuir o mal com o bem. E nesse capítulo ali vem falar também sobre os inimigos desencarnados. Então nos alertando ali que o inimigo, quem é o seu inimigo, né? Às vezes a gente fala, eu não tenho inimigo. Mas tem pessoas que passam no nosso caminho, que de repente pode ser uma pessoa que a gente nem conhece, né? Então você está dirigindo, você está ali no trânsito e uma pessoa entra na sua frente e começa a dirigir muito lentamente e você está atrasado, com muita pressa, e começa a ficar nervoso. Aquela pessoa, aquele motorista passa a ser o seu inimigo, passa a ser o seu adversário naquele momento, né? Uma pessoa que você gostaria que saísse ali da sua frente para que você pudesse seguir. Então, podemos falar, não temos inimigos, mas de repente a vida nos coloca um adversário na hora que a gente menos espera. E de que forma a gente recebe essa situação? Então, vamos lembrar que são provas que nós estamos vivendo. Aquele motorista na tua frente é uma prova, é um teste para você. Observe como é que você está se comportando. Você está ficando nervoso, irritado? Você tem paciência? Nunca trabalhamos tanto a paciência quanto o ano passado e este ano. Nunca aprendemos tanto quanto estamos aprendendo. Porque esse isolamento, essas medidas que têm acontecido do ano passado para cá, estão nos ensinando muito a pensar em nosso comportamento e no comportamento do nosso próximo. Então vamos considerar que aquele motorista na sua frente pode ser uma pessoa que está passando mal. Pode ser uma mulher com um filho pequeno no banco de trás. Ou pode ser alguém levando alguém para o hospital. E pode inclusive ser um amigo seu. Ou uma amiga sua, né? Nós não refletimos naquele momento. Porque a nossa raiva, o nosso desespero é maior, fala mais alto. Então, a vida está fazendo com que nós paremos, para um pouco e faça uma reflexão. Para que tanta pressa? Acalme-se, para, pensa e faz uma reflexão. Como é que você está conduzindo o seu carro e a sua vida? Então, a vida nos coloca em momentos para que nós possamos refletir. E aquele adversário que por um acaso está no seu caminho, ele veio justamente para te ajudar na sua reforma íntima, nas suas reflexões. Porque a partir do momento que você controla a sua raiva e decide não buzinar, não xingar, né? Não reclamar daquele motorista, você está fazendo um esforço para dominar o quê? O seu instinto, as suas más tendências. Não é? Para se acalmar, para ter mais paciência. É esse esforço que nos melhora. E aí o nosso Evangelho fala: os espíritas são aqueles que se esforçam para dominar as suas más tendências. Em nenhum momento nosso Evangelho diz:
O espírita é um ser perfeito. Ao contrário, o ser espírita não é tão simples, não é? O espírita é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. E falar em amar os inimigos, para nós espíritas, faz uma grande diferença, não é? O capítulo nos lembra que nós temos vidas passadas e que em vidas passadas também tivemos ali alguns conflitos com algumas pessoas, né? Que hoje reencarnam na nossa família, no nosso trabalho, no nosso círculo social, e estão convivendo conosco. E aí, de repente, entra alguém na sua família que você sente que não gosta muito, né? E às vezes pode ser até uma diferença de pontos de vista, você pensa um pouquinho diferente daquela pessoa. Então é normal que muitas vezes tenha assim, não tem muita afinidade, isso acontece. Mas pode ser também algum espírito, alguém que conviveu com você em outros tempos. Então aquele com quem você tem dificuldade hoje pode ter sido o seu adversário no passado. Quantos filhos que não nascem, né, porque em outro tempo, em outra vida, tiveram conflito com os pais e nascem para que sejam amados. E aí é a bênção do esquecimento, né? A gente já não lembra que é para poder recomeçar. A nossa finalidade é sempre procurar esse entendimento com as pessoas que estão conosco. Às vezes a gente se preocupa tanto em agradar e amar as pessoas que estão conosco, mas nem sempre a gente se preocupa com aqueles com os quais a gente tem mais dificuldade. E são justamente esses que estão ali envolvidos com a nossa evolução espiritual. Então, os inimigos desencarnados, que é um dos temas do nosso Evangelho, nós sabemos que a inimizade não acaba aqui na Terra. Então, muitos de nós desencarnamos com aquela raiva, carregando aquilo no coração. E aqueles que desencarnaram antes de nós, ou alguns amigos que desencarnaram com bronca da gente, pode acontecer. Podem se tornar um inimigo, entre aspas. Podemos ter inimigos de outras existências que não nos perdoaram e que não reencarnaram ainda, né? Então, como é que fica essa situação? Mas de que forma eles vão se aproximar de nós? Pelas nossas fraquezas, né? Então, nós temos aí, sabemos que através do nosso pensamento nós atraímos. E atraímos também espíritos que afinizam conosco. Então, quando temos raiva de alguém, ódio de alguém, queremos nos vingar, alguns espíritos que pensam daquela forma podem estar se aproximando de nós. E aí não adianta a gente colocar a culpa no obsessor, né? Ah, é o meu obsessor, a culpa é dele. Mas por que o obsessor está ali do teu lado? Porque você, através do seu pensamento, através dos seus sentimentos, de tudo aquilo que você está ali matutando, você que atraiu. Então, a gente vai trazer para vocês uma historinha do livro Jesus no Lar, que conta que havia uma cidade que estava meio turbulenta, precisando de uma equipe ali mais serena, para ajudar a tranquilizar a cidade. Então, Deus escolheu uma família formada por 5 pessoas, o pai, a mãe e 3 filhos. E pediu para que essa família fosse na cidade e morasse lá para ajudar a fazer obras de caridade, levar uma mensagem positiva, e realmente eles conseguiram. Eles levavam essa mensagem positiva. Só que essa mensagem positiva estava incomodando outros grupos espirituais, espíritos que estavam ali e queriam se vingar de outras pessoas que estavam ali na região, inclusive da própria família. Então esses espíritos não aceitavam, porque eles tinham desencarnado com aquela raiva no coração, eles não aceitavam aquele trabalho, eles achavam que tinha que fazer a vingança, tinha que se vingar, tinha que fazer justiça, do jeito deles. Mas aquela família fez um grande bem para a sociedade, né? E aí aquele grupo de espíritos se reuniu e falou, como é que a gente vai acabar com esse grupo? Esse grupo de caridade deve ter alguma forma de acabar com ele. Então
tiveram lá algumas ideias. A primeira ideia foi a maledicência. Vamos fazer com que um fale mal do outro. Mas não funcionou. Não funcionou porque eles eram pacientes, tolerantes, eles procuravam entender que aquilo que o outro falou não foi por mal, ou seja, eles eram muito unidos e a maledicência não funcionou. Eles tiveram uma outra ideia, a pobreza. Vamos fazer com que eles percam todos os recursos, fiquem pobres e desistam de manter a casa. Não adiantou, porque eles fizeram campanhas, começaram a trabalhar mais do que nunca e conseguiram os recursos para se manter. O terceiro foi a calúnia. Também não funcionou. Vamos começar a inventar que aquela pessoa está fazendo isso, isso e aquilo, e ela é errada, olha só o que ela está fazendo. Também não funcionou, porque eles tinham tolerância, tinham amor um pelos outros, e muitas vezes eles ficavam em silêncio, eles não comentavam o que o outro fazia, né? E aí também não funcionou, vieram com a vaidade para que de repente todos eles se achassem superiores de alguma forma, porque estavam fazendo aquele trabalho, mas também não adiantou nada, porque através das orações, do estudo, eles iam se tornando cada vez mais humildes e dizendo que tudo aquilo que eles faziam e tudo de bom que acontecia era graças a Deus. Era Deus que permitia, era Deus, os valores, toda a glória era de Deus, não deles. Aí também não funcionou. A quinta tentativa foi o dinheiro. Então vamos dar bastante dinheiro para eles, eles vão começar, vão ficar ricos, essa família vai ficar rica e vai querer aproveitar a vida e não vai se preocupar com a caridade. Mas não funcionou porque eles começaram a dividir tudo que eles tinham e ajudar as famílias mais que precisavam, né? Então começavam a dividir os bens deles com aqueles que precisavam. Bom, depois de 5 tentativas, eles pensaram muito e chegaram a uma conclusão: só tem uma saída agora. Nós vamos usar a tristeza. Olha só, gente, a tristeza. Mas de que forma que eles iam usar a tristeza? Então eles escolheram o pai da família. Então chegaram no pai da família e começaram, vou ler para vocês o que eles falaram no ouvido do pai. Você é um homem, você não é um anjo. Você não se envergonha? Você fala tão insistentemente de Jesus? Quando conheces de perto as próprias imperfeições, você é tão imperfeito, como é que você pode falar de Jesus? Busca primeiro sentir as tuas fraquezas na carne, chora teus erros, faz penitência, clama tuas culpas. E o que aconteceu? Realmente ele não era perfeito. E ele, ouvindo isso, ele começou a se entristecer. Se sentir culpado, realmente se sentir culpado. E começou a adoecer. Então, ficou tão triste que entrou em depressão, não tinha mais vontade de comer, começou a largar o trabalho lá na casa de caridade e ele acabou morrendo. Efeito dominó, né, gente? O marido morreu, a esposa ficou triste, a mesma coisa, perdeu vontade de comer e chegou nos filhos também. Depois que a esposa morreu, os filhos também ficaram tristes. Efeito dominó. E aí o nosso Mestre Jesus, que estava contando essa história, porque essa história foi contada por Jesus para os discípulos, Jesus traz um ensinamento. Enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir, com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra, desventurada e persistente contra a luz. Então, veja, o nosso mestre nos conhece muito bem, sabe dos nossos esforços, não é? E aqui ele traz a importância de trabalharmos, de manter o trabalho, de nos mantermos úteis.
E aí quando a gente fala de trabalho, não é só o trabalho do ganha-pão, é qualquer tipo de trabalho. É o trabalho no nosso lar, cuidando da nossa casa, da nossa família. É o trabalho do ganha-pão, né, no nosso emprego, na nossa empresa. É o trabalho através do estudo, porque quando estamos estudando, também estamos aprendendo, nos dedicando. É uma atividade, toda atividade, né? Então estamos falando de trabalho em todos os sentidos. Na casa de caridade, na obra de caridade, o trabalho em prol do próximo, fazer algo para ajudar alguém sem querer nada em troca. Principalmente o trabalho que não é remunerado, aquele que nós fazemos por amor, de coração, que nos traz alegria, que nos traz paz, que Deus permite com que a gente faça, né? Para que nós possamos aprender. Então, através do trabalho, nós não desanimamos. Nós podemos estar com muitas dores, com muitas dificuldades, mas nós não vamos parar. Nós vamos seguir em frente. Não vamos deixar nenhum desses sentimentos, como a tristeza, fazer com que a gente desanime. Por que a gente lembra da tristeza? Quando a gente fala em inimigos, a gente pensa muito na raiva, no ódio, né? Na vontade de se vingar, de devolver na mesma moeda. Mas muitas vezes, durante uma ofensa, depois da ofensa, nós nos entristecemos. Então começamos ali a guardar a mágoa, o ressentimento, o rancor, né? E isso faz mal para nós. E isso atrapalha a nossa caminhada. Então vamos confiar mais. Por que eu vou carregar tudo isso comigo? Muitas vezes aquele que te agride, ele não está bem. Ele está muito pior do que você. Muitas vezes você, na sua vida, está muito mais tranquilo, equilibrado do que aquela pessoa que está te ofendendo. E quem somos nós, não é? Para ficar julgando o que é o certo, o que é errado. Não é? Então vamos deixar nas mãos de nosso Pai. Neste capítulo a gente tem uma mensagem de Santo Agostinho. Então nós vamos ler um pequeno trecho da mensagem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso. E ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela, se não temeria, de cingir-se de espinhos, a exemplo de Jesus. Mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado pelos falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. O que muitas vezes fala em nós, o nosso orgulho, o nosso amor próprio, né? Que tem necessidade de se vingar, de julgar o outro, quando Jesus nos pede, nos deu um exemplo, não é? Nos deu um exemplo, quando estava crucificado, ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nós já comentamos em outro momento que quando Jesus estava sendo crucificado, o anjo da caridade se aproximou dele e pergunta para ele o que ele poderia fazer para ajudar o mestre. E o mestre pede que ele vá socorrer Judas. A preocupação de Jesus era auxiliar Judas. A gente fala de Judas, né? Quantos e quantos momentos a gente viu aí a malhação de Judas, né? Que a nossa sociedade ainda não compreendeu que Judas foi perdoado desde sempre. Que o nosso mestre, quando Pedro pega a espada para cortar a orelha do soldado que queria prender Jesus, nosso mestre pega a espada e pede a Pedro que guarde aquela espada. Por quê? Se você matar pela espada, você morrerá pela espada. Nós sofremos as consequências do que fazemos e a justiça funciona. Então, não importa se o outro é certo ou errado, importa as tuas atitudes, de que forma você está reagindo ou agindo. Se você reagir com ódio e vingança, alguma consequência daí virá para você.
independente de você estar certo ou errado. O simples fato de agirmos com ódio, com raiva, já vai gerar alguma consequência para nós. Então, que nós procuremos ter as atitudes conforme Jesus nos pede, né? Diante de uma agressão, diante da adversidade, seja na nossa família, seja onde for, que nós procuremos manter a calma, a serenidade e confiar no nosso Pai. Nada acontece conosco que seja injusto. Nós respondemos por tudo o que nós fazemos. Se não é dessa vida, é de outra. Mas estamos respondendo por tudo, né? O que hoje possamos plantar boas sementes de calma, serenidade, de perdão. Dentro do nosso possível, vamos nos esforçar um pouquinho a cada dia. Tem coisa que a gente não consegue resolver de uma vez, não é? Mas um pouquinho a cada dia a gente vai plantando essas boas sementes para que o nosso futuro seja mais tranquilo. Gente, nós vamos partindo para o encerramento. Então vamos, neste momento, fechando os nossos olhos, agradecendo as equipes que estiveram conosco. Vamos agora unir os nossos pensamentos à figura do nosso Mestre Jesus. Nós sabemos, Mestre, que somos alunos ainda nas primeiras séries. Temos muito que aprender, mas nós desejamos aprender. Nós queremos nos esforçar. E nós te pedimos que esteja conosco, principalmente nesses momentos de adversidade, em que nós nos vemos em uma situação onde perdemos a paciência, ou onde entramos em desespero, em preocupação. Esteja conosco, Mestre, para que nós tenhamos força, confiança, de fazer o melhor possível. E neste momento, nós estamos com as equipes que vêm recolher as nossas vibrações de amor, de esperança. E nós desejamos que o nosso planeta seja envolvido em uma luz intensa. Vamos vibrando cura por todos os países, por todos os cientistas, por todos os médicos, o pessoal da equipe, as equipes da área de saúde. Que todos eles possam ser envolvidos por essa luz do nosso Mestre. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, pedindo serenidade, pedindo que os brasileiros consigam ter mais tranquilidade em suas palavras, em seus sentimentos, em seus pensamentos, que possa haver mais união, mais fraternidade, menos discussões, que todas as religiões entendam a mensagem de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos vibrando por todos aqueles que estão à procura de um trabalho. Vamos vibrando por todos aqueles que estão doentes em seus lares, nos hospitais, pela educação, por todos aqueles envolvidos com a educação. Vamos pedindo pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos, por todos aqueles que estão enclausurados em presídios, por todos aqueles que estiverem precisando das vibrações de esperança, de fé, de coragem, por todos aqueles que estão enfrentando as doenças como o câncer, o AIDS, o Covid, por todos os nomes que estão aqui no Instagram, no Facebook, por todos aqueles que nós conhecemos e sabemos que estão precisando dessas vibrações, pelos nossos amigos, parentes, pessoas conhecidas e principalmente
Vamos vibrar muito amor para aquelas pessoas que na nossa vida podem ser nossos adversários. E neste momento vibramos pelo nosso lar, que Jesus ilumine o nosso lar. Vibramos por esta casa, pela fraternidade do amor, por todos que a frequentam, que ela seja envolvida em muita luz. E agora vamos levantar os nossos braços para que possamos recarregar as nossas energias. Vamos recarregando coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Podemos baixar os nossos braços e agradecemos, porque as nossas águas foram fluidificadas e ali temos o remédio que nós precisamos. E agradecendo, encerraremos juntos com a oração do perdão. Perdoo e peço perdão livre, permanente e plenamente a todos aqueles que em qualquer época me prejudicaram ou prejudiquei, e os abençoo sempre que me venha ao pensamento. Deixo o passado passar e dedico toda a minha atenção ao presente, cheio de harmonia, paz, saúde e prosperidade. Minha mente está calma e serena, e nessa atmosfera de paz e satisfação que me envolve, sinto-me profundamente fortalecido e livre de todas as negatividades. Dia após dia fico consciente do amor divino e tudo o que é falso se desvanece. Sinto agora o amor e a beleza da presença cósmica divina e permito que essa energia de amor e poder curador flua através de todo o meu ser. E então descanso nos braços imutáveis da paz divina. Graças a Deus. Que Jesus esteja no lar de todos nós e que Ele esteja principalmente no nosso coração. Que assim seja, graças a Deus.